Shabbat Shalom a todos. Que o Hakadosh Baruch Hu, Santo, bendito seja Ele, nos abençoe nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Lech Lecha, que é uma Parashá muito interessante porque ela fala sobre o nosso patriarca Abraham, né? E nós vamos falar sobre o nosso patriarca Abraham de uma perspectiva da Brit Hadashah. E então nós vamos usar aqui um texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 1, é o texto inteiro do capítulo, mas eu vou usar apenas alguns versículos. Então ele começa assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraham, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraham foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Elohim. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraham em Elohim e isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu gostaria de começar falando com os irmãos sobre duas questões aqui. Primeiro, é a questão da confiança que Abraham teve no Senhor. Confiança aqui, que na Bíblia é chamada de fé, é a emuná. Essa emuná, ela adiciona uma dimensão espiritual muito grande na vida de Abraham. E ele creu além de todas as expectativas, mas eu vou mostrar para você, durante a ministração da Parashá, que isso não é automático, isso é gradativo, isso é gradual. Não adianta a gente achar que eu vou crer no Senhor e, nossa, vou ser já um homem de uma fé, de uma confiança extraordinária. Não, isso vai ser de forma gradativa. Inclusive, nós vamos entender também o seguinte, que essa palavra emuná, ela tem na sua raiz a palavra amém, que é a palavra que nós conhecemos, que é uma coisa que as pessoas às vezes usam como um chavão, né? Para que elas possam confirmar alguma coisa, né? Aí todo mundo fala amém, só que nós sabemos que essa palavra amém é uma palavra que remete ao próprio Yeshua, porque lá no livro do Apocalipse está escrito que Yeshua é a testemunha fiel e o amém. Então essa palavra é uma palavra muito forte. E o que significa isso? Ligando esta palavra com Abraham, que ele tinha um relacionamento com Yeshua. Inclusive, nós vamos ver isso num texto mais adiante da Torá, que ele vai falar sobre isso também, que está escrito assim: e veio a palavra do Eterno a Abraham. Quem é a palavra do Eterno? Yeshua. Então aí nós vamos começar a fazer algumas conexões, e essas conexões vão nos permitir ter um entendimento mais profundo das coisas. Então eu gostaria de falar também um pouquinho para você sobre justiça. O que é justiça? Justiça é um padrão. Liga para mim o ventilador ali, por favor. Justiça é um padrão. E esse padrão é um padrão que está de acordo com a Torá. Lembre-se que aqui a Torá não tinha sido promulgada. De onde Abraham vai tirar esse padrão? Se não tinha ainda a Torá escrita, porque Moshe ainda não nasceu. O Eterno ainda não entregou para ele a Torá. E como? De onde surgiu esse padrão? É uma boa pergunta para a gente fazer, irmãos. Abraham tinha que ter um relacionamento muito profundo com o Senhor, para que o Senhor pudesse orientá-lo passo a passo no que ele podia e no que ele não podia fazer. E isso remete a gente a uma outra coisa. Já naquela época, nós tínhamos homens, nesse caso Abraham, que tinham um relacionamento profundo com o Criador, a ponto dele ouvir a voz do Criador para sair da casa dele. Ele sai da casa dele, irmãos,
e o pai dele era fabricante de ídolos. Você imagina que numa família de idólatras, um é trazido para o Senhor, que é Abraão. E esse homem é trazido para o Senhor, e ele começa a receber do céu um padrão diferenciado. Um padrão que vai fazer ele se destacar onde ele estava. E tem uma historinha no Midrash que conta que o pai de Abraão ele saiu e falou para ele assim: cuida da minha loja de ídolos aí. E ele não gostava dos ídolos. E conta a historinha que ele pegou uma marreta e saiu quebrando tudo. E depois quando o pai chega, aí ele fala assim: o que aconteceu? Ele fala assim: eles brigaram entre si. Aí o pai fala: mas como que eles brigaram? Eles não podem sair do lugar? Eu falei: então, né, pai? Se eles não podem sair do lugar, então eles não têm poder nenhum, eles não são deuses. Para que estão fazendo isso? Estou usando as minhas palavras, interpretando, obviamente, para você poder compreender a visão que esse homem tinha do mundo espiritual. Então veja, sem ter Bíblia na mão, sem ter nada na mão, ele tinha uma visão e um discernimento espiritual que era muito forte. O que isso ensina para mim e para você? Que nós, tendo as ferramentas apropriadas, precisamos então ter um discernimento ainda maior. Ele sem ferramenta conseguiu fazer isso. Nós então precisamos ter esse insight na nossa mente, no nosso coração, e falar assim: poxa vida, eu não posso ter menos do que ele, porque eu tenho todas as ferramentas na mão, eu tenho todas as facilidades, eu tenho acesso a tudo isso. E por que esse homem teve esse nível de relacionamento e muitos de nós não temos? É uma outra pergunta a ser respondida. Imagine, irmãos, que ele investia o seu tempo para estar com o Senhor. Precisa falar mais alguma coisa? Ele não gastava o tempo dele, ele investia o tempo dele. E aí, irmãos, o Senhor disse assim: esse é um homem justo. Por quê? Porque ele, além de seguir o meu padrão, ele tem tempo para estar comigo. E a Bíblia fala que ele era considerado, Abraão, amigo do Senhor. Amigo. Quando a gente tem amigos, eu estou falando de amigo de verdade. Hoje, depois de não sei quanto tempo aí, né? Eu acredito que eu devo ter uns 4 ou 5 amigos. E amigo é aquele que quando você precisa, mesmo ele estando longe, mesmo você não conversando com ele há muito tempo, ele está pronto para te ajudar, porque ele te ama. Amigo é aquele que a hora que você está com dificuldade, você não tem com quem conversar. Você pega o telefone e liga, e ele para te ouvir e te aconselhar. Amigo é naquelas horas que você tem sucesso. Primeira pessoa para quem você vai dividir o teu sucesso é com um amigo. Então o amigo, ele é alguém que está sempre presente em todos os momentos da vida de alguém. E a questão do amigo é muito interessante, porque Abraão tinha esse amigo, que era o Senhor. E aí tem uma outra coisa interessante aqui, porque a palavra justiça, Tzedek, ela tem a raiz dela, tzadik, que é o justo, e tem a palavra tzedaká, que é um ato de justiça. Mas a palavra tzedaká também significa oferta. Então eu quero mostrar uma coisa para você agora, que eu acho que é muito interessante. O justo, qual é o padrão dele? Nessa questão financeira, é aquela pessoa que sabe o momento de dar uma oferta. O livro de Provérbios diz que a tzedaká livra da morte. Existem ofertas que salvam pessoas da morte
Está escrito, irmãos. E existem vários exemplos na tradição judaica de pessoas que deram ofertas por familiares que estavam prestes a morrer e eles não morreram. Então nós temos exemplo disso e a gente vai perceber uma coisa muito interessante com Abraão, porque quando houve um problema, e a gente vai também lidar com isso assim rapidamente, com o seu sobrinho Ló, que morava próximo de Sodoma e Gomorra. E aí tem uma outra coisa muito interessante, né? Porque quando os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por conta da riqueza que ambos tinham, e Ló só vai enriquecer por causa do tio, Abraão fala para Ló assim: escolhe para onde você quer ir. Qual deveria ter sido a postura dele? Tio, o senhor é o dono, o senhor me trouxe até aqui, eu estou rico hoje por tua causa. Pode escolher o senhor, eu fico com o que sobrar. O padrão seria esse. Mas o que aconteceu de fato? Não, eu vou escolher aquela parte mais verdinha, ali aquelas campinas lindas que vão dar lá em Sodoma e Gomorra, aquele lugar é maravilhoso. Hoje é tudo deserto. Aqui diz que tinha umas campinas, era tudo muito lindo. Então, o cenário, geograficamente falando, foi transformado. Por conta do quê? A gente vai descobrir que foi por conta do pecado. Aí, Ló escolhe e Abraão fica com o restante. E aí, irmãos, há uma confederação de 4 contra 5 reis, eles vão se enfrentar. E os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, eles são presos pelos outros reis. E Ló é levado junto. E aí Abraão vai em socorro do sobrinho, ele vai lá, vence o pessoal, pega Ló, pega as suas coisas, pega tudo que os habitantes de Sodoma e Gomorra perderam. E o rei de Sodoma, quando ele chega lá, ele fala assim: me dá só as vidas, me dá só as almas. O que Abraão diz para ele? Não. Por direito seria meu, por despojo de guerra. Ele tinha direito legal. Ele fala: não, eu não quero nada seu para você não dizer que você me enriqueceu. O que ele está fazendo ali? Dando para ele o quê? Uma oferta. Uma oferta de justiça, para mostrar que ele é um justo. Irmãos, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que vai ter determinados momentos que nós vamos ter que olhar para uma situação e falar assim: eu quero dar uma oferta porque eu sou uma pessoa justa. Isso aí gira em torno do quê? A oportunidade. Eu falo muito para vocês de oportunidade, porque o Senhor coloca diante de nós pequenas oportunidades e até grandes oportunidades para a gente poder ter a nossa emuná, a nossa confiança testada. E como é que testa a confiança? Colocando a gente numa situação para ver se a gente vai dar o passo que ele espera ou não. E é interessante que existem 2 possibilidades. Ou a gente faz aquilo que o Senhor espera, ou então nós fazemos aquilo que nós desejamos e adiamos o propósito do Senhor. Ah, Rabino, mas será que isso é possível? Será que a gente pode adiar o propósito do Senhor? Pode. Pode, porque Ele coloca diante da gente a oportunidade. Fazer ou não é o nosso livre-arbítrio que vai comandar isso. E aí, Ele entrega tudo. Ele diz: olha, só o pessoal que está comigo aqui, você só dá a parte deles, mas eu não quero nada. Eu estou dando isso para você de volta. E aí, irmãos, nós temos o quê? Nós temos uma outra coisa que precisa ser entendida. Justo. Ele sabe o que ele está fazendo. O justo sabe que quando ele deposita a oferta dele, quando ele faz aquilo que o Senhor manda, ele está preocupado em obedecer, não em fazer nada disso, não em enriquecer rapidamente.
Abraão já era um homem rico. E é engraçado, irmãos, que quem é rico pensa diferente de quem é pobre. Eu aqui quero ensinar uma coisa para você. Não tenha a mentalidade de gente pobre e miserável. Eu não tenho, eu isso, eu aquilo, eu não vou fazer porque vai faltar. O texto aqui diz: Abraão creu no Criador e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, quem crê confia contra qualquer outra possibilidade. Por que que eu sou obrigado agora a olhar para a situação e falar assim, isso aqui vai dar errado? Por que que agora eu tenho medo de abrir as minhas mãos para fazer algo quando o Espírito Santo me manda? Essa é uma boa pergunta, irmãos, que nós deveríamos nos fazer quando nós estamos diante de uma situação dessa. E aí, Abraão foi e fez. E aí, ele vai receber de volta alguma coisa. E aí eu queria que você entendesse que a palavra bênção significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. A prosperidade é espiritual, é a comunhão com o Criador. Abraão tinha isso? Sim. Tinha. Sucesso. Abraão tinha, ele era um homem de bens? Sim. Fecundidade ele tinha? Não, a esposa não tinha. Veja bem o que vai acontecer. Isso que Abraão está fazendo aqui vai disparar algo no mundo espiritual, para que depois a esposa dele possa receber a fecundidade que ela precisa e cumprir a promessa que o Senhor já fez para ele, dele ser uma grande nação. Porque olha, vamos e convenhamos aqui, o que você acha que Abraão pensou quando o Senhor falou para ele que faria dele uma grande nação? Ele deve ter olhado e falado assim, 85 anos, minha esposa 75, como assim, senhor? Nós já estamos decrescendo aqui, e a gente até está junto aqui e tal, mas já está chegando naquela hora da gente virar só amiguinho. As coisas já não são mais daquele jeito, né, Senhor? Mas o Senhor tem uma promessa, irmãos, e quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele muda tudo, porque ali precisava mudar tudo. Então, o que eu quero que você compreenda é que nós temos que ter um nível de confiança, de sermos tidos como justos diante do Senhor, e caso haja necessidade, o que o Senhor vai fazer? Mudar tudo por nossa causa. Até fisicamente. Imagine que eles chegaram numa época em que Sara fala assim, Senhor, né, quando você chega lá, dá para ela a promessa, Senhor, mas eu e meu marido já estamos naquele esquema, tão devagarinho e tal. Então o Senhor teve que mudar Sara fisicamente. Ela já tinha entrado na menopausa, irmãos. Então teve que haver uma reversão física em Sara e em Abraão. Mas é interessante que Sara precisou ser turbinada, porque a mulher é mais atingida por isso do que o homem. Sara precisou ser turbinada, e o Senhor acendeu um fogo em Abraão e acabou. Um ano depois ela estava tendo um filho. E aí eu quero que você compreenda o que a confiança faz, o que a ação de um justo faz para resultar no milagre. Porque o milagre que eles precisavam, eles alcançaram. Eles tinham tudo. Mas Abraão, na leitura da Torá nós vimos, ele disse assim, Senhor, eu não tenho filho. O meu servo vai herdar tudo. O Senhor falou assim, não, ele não vai herdar não.
vou suscitar um filho dos teus lombos, ou seja, vai sair de você, você vai gerar essa criança. E a ele eu vou dar tudo, a sua descendência eu vou dar tudo. Então, como que você acha que um homem se sente ouvindo isso do Senhor e olhando para a sua realidade e vendo outra coisa? Você não acha que abala? Você não acha que balança a pessoa para falar assim, será que vai? Será que é isso mesmo? Será que a voz que eu ouvi foi do Senhor mesmo? Porque tem hora, irmãos, que o que o inimigo vai fazer? Ele vai soltar uma palavra para poder trazer confusão para a gente. Para dizer assim, não é tudo isso não. Não é bem assim. Não foi isso que ele fez com Eva? O Senhor disse que se comer morre. Ele disse assim, certamente não morrereis. Ou não. E aí, a gente precisa parar para agir de uma forma diferente. Dar o passo certo, da forma certa e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero, hoje, que você pare para analisar isso. Analisar que às vezes a gente precisa crer, como diz o livro de Hebreus, contra a esperança. Tem que crer. Sara ainda vai fazer uma coisa, que nós vamos ver o resultado, eu vou falar do resultado. Uma besteira que ela fez. Ao invés dela acreditar, e de novo, né, irmãos, assim, com todo o amor que eu tenho por vocês, minhas amadinhas irmãs, mulheres, mas misericórdia, outra vez a mulher tentando ajudar, e como diz o pessoal, deu ruim. Sara podia continuar crendo no Senhor. Ela falou assim, não, falou para Abraão, falou assim, eu vou dar um jeito, não tem minha serva aqui, vem cá. Tem minha serva, você vai entrar ela, ou seja, vai manter uma relação sexual com ela, ela vai engravidar e o filho vai ser meu, como se fosse meu. Deixa eu te fazer uma pergunta, foi isso que o Senhor prometeu? Era desse jeito que o Senhor falou que ia dar a promessa? E para que a gente quer dar uma mãozinha para o Espírito Santo? Não, Senhor, até agora não aconteceu, deixa eu dar uma mãozinha aqui, deixa eu tentar aqui, né, ver se com a minha sabedoria, eu vou tentar ajudar aqui. Eu vou falar daqui a pouco de um dos maiores problemas que tem na humanidade hoje, baseado naquilo que Sara fez. Mas aí, Rabino, entra também a nossa vida do dia a dia, da aflição de que aconteça rápido. Porque o problema não era, Abraão era fértil. O problema não estava com Abraão, né? Tanto que ele era tão fértil que vai vir Ismael. O problema não era ele, né? Era ela. Sim. E a mulher, ela vai ficando ansiosa, né? Para que, puxa vida, eu não estou conseguindo, eu estou envelhecendo, né? Eu já não tenho condições. Então o inimigo vai colocando mais problema. Isso é em qualquer situação da nossa vida. Nós vemos isso com a nossa casa, né? Que o Senhor deu a promessa, só que a gente vai ficando, Senhor, misericórdia, mas a gente está velhinho já, quase, e a casa não chega. Eu não estou velhinho não, arrependido. Aí a gente vai ficando, eu sei que assim, eu passei um pouco, não no nível de Sara, né, mas a gente passou um pouco disso, dessa coisa da promessa demorar muito, né, e a gente achar que, puxa vida, está demorando, só que a gente não sabe que o melhor está por vir. Não adianta a gente pôr a mão, né, naquilo e a gente se acomodar, que é o mais difícil, com o tempo do eterno. É a coisa mais difícil que tem, se acomodar com o tempo do eterno, porque a gente quer o nosso tempo, né, infelizmente. Então, mas eu queria pedir uma coisa para as irmãs, então, por favor, faz um favor, faz assim comigo.
Respira, calma, vai dar certo, o papai está no controle. Muita calma agora. Não queira correr para ajudar o Espírito Santo a resolver o problema. Entendeu? Aqui, ela foi, fez, como a Rebeca disse, Abraão fértil, de primeira, Agar engravida, e ela grávida começa a ter aquele sentimento que ela era maior do que a esposa, e aí já entra uma outra questão na mulher, né? Aí a competição de uma mulher com outra, por isso que é complicado. Aí eu fico imaginando o seguinte: nós que temos só uma esposa, tem hora que a coisa aperta, e ainda bem que a gente não tem competição. Misericórdia. Só panela julgando. Segundo a Rebeca, aqui é só panela voando. Mas você imagina como seria isso? Então, irmãos, a situação é muito séria, por isso a confiança ela precisa ser mantida. É um ingrediente que os dois precisam dividir, o casal precisa falar um para o outro. O Senhor vai fazer, calma. O Senhor vai fazer, calma. Vamos esperar. O Senhor está operando, Ele está no controle disso. Irmãos, eu estava dando agora há pouco uma aula para os meninos de escatologia judaica. E eu estava explicando que toda a história da humanidade, do universo, está controlada, está na mão de alguém. É na tua? Na tua? Está na mão de algum dos irmãos aqui? Não, está na mão de quem sabe, quem tem o controle. Mas eu, do lado de cá, tenho que exercer a minha função, com o meu livre arbítrio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar os meus passos. Para isso, amados, é necessário que a gente tome decisões. Então eu quero te pedir que você, quando precisar, faça um DDD. Eu expliquei para os meninos o que é DDD aqui. Decisão que define destino. De novo, decisão que define destino. DDD. Cuidado com a tua decisão, porque dependendo da decisão você vai ter um destino. Se a decisão for errada, o destino vai ser sofrível. Se a decisão for certa, vai ser só alegria lá na frente. É por isso que a decisão de Sara foi errada. E aí, irmãos, nós temos uma outra situação que acontece com Sara, porque quando Agar começa a se levantar contra Sara, ao invés de Sara chegar para Abraão e falar assim: olha, eu tomei uma decisão errada e tal, mas será que a gente pode mandar ela embora? Ela vai para Abraão e fala assim: está vendo o que você fez? Está vendo como é que são as coisas? Culpa sua. Isso é. Eu estou interpretando o texto. Sabe como é que chama isso, irmãos? Isso aqui é aquela síndrome de Adão. O Senhor foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. A serpente não tinha como, tomou paulada mesmo. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, uma outra coisa, irmãos, é o seguinte: errou, admite seu erro. Não é feio admitir o erro, não. Feio é querer encobrir o erro e depois ser confrontado com a verdade. Isso é a pior coisa que tem é essa: passar vergonha por ser confrontado com a verdade. Então, temos uma situação aqui muito interessante, porque Sara, ela fala isso com Abraão, e Abraão fala assim: ela está na sua mão, faz o que você quiser com ela, é serva tua. E aí, irmãos, acontece uma coisa tão legal, porque ela é mandada embora, e quando ela é mandada embora, ela se encontra com um anjo. E aí o anjo, ele pergunta assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Ela falou assim: estou fugindo
da minha senhora, Sarai. E o anjo diz assim: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Gênesis 16, 10. Né? Aí fala assim: disse-lhe mais o anjo do Eterno: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Eterno: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha o resultado agora. Como é o nome do resultado? Ismael. Ismael, que a própria Torá diz que ele vai dar origem a 12 príncipes. E estes acabarão dando problema para Israel. São os povos árabes. Irmãos, o texto diz assim: ele será homem bravo. Tem uma outra versão que diz que ele é selvagem. Aí, irmãos, assim, eu tenho um profundo respeito pelos nossos irmãos que são árabes. Por outro lado, a gente percebe hoje, pela história, o que o islamismo fez para o mundo. O islamismo tem trazido uma colaboração para o mundo a nível de terrorismo, principalmente o terrorismo religioso. Então nós temos aqui vários grupos que são ligados ao islamismo. Tá? O Hamas é um deles, o Hezbollah, o Boko Haram, o Estado Islâmico. Então, todos esses grupos que eu estou citando aqui, historicamente falando, estão ligados ao islamismo. E aí nós temos um problema, porque eles são descendentes de Ismael e têm agido desta forma, de forma selvagem. 7 de outubro do ano passado, nós tivemos um acontecimento em Israel, naquela festa, se não se lembram, a quantidade de judeus que morreram e a forma como eles morreram. Uma forma violenta, uma forma estúpida, até selvagem. Manifestando o quê? A personalidade de Ismael. Então a gente começa a perceber, irmãos, que a profecia dada por aquele anjo, ela vem se cumprindo nos nossos dias. E aí eu te faço uma pergunta. Agar, quando recebeu a profecia, como é que ela recebeu essa profecia? Com alegria? Ou com preocupação? Acredito que se fosse uma das irmãs aqui, você iria falar assim: Senhor, mas isso é um decreto muito sério contra o meu filho. Ameniza esse decreto para ele, por favor. Dá uma outra palavra aqui para ele não ser assim. Porque falar que um menino vai nascer e ele vai ser selvagem, misericórdia, irmãos. E aí a gente percebe que Agar poderia ter intervido e dado uma palavra, mas parece que ela se sentiu muito bem com aquela palavra. E Agar deve ter pensado o seguinte: já que eu fui rejeitada, então o meu filho vai fazer história com as próprias mãos. Ele vai ser bravo, guerreiro, violento. O resultado, irmãos, é que nós vamos ter uma polarização. De um lado, os descendentes de Ismael, debaixo dessa profecia aqui, de violência, de rigidez, de uma selvageria, às vezes incontável. Do outro lado, nós vamos ter os filhos de Israel, que é o povo da Shalom. E é interessante, irmãos, que o exército de Israel, vocês sabem como é que eles se chamam? IDF, Israel Defense Forces, Forças de Defesa de Israel. Ou seja, o exército de Israel
foi criado para se defender, não para atacar. Porém, quando atacado, sabe revidar. Então isso é uma característica do nosso povo. Isso é uma característica do judeu em si. E aí, irmãos, nós queríamos hoje mostrar para você, eu quero mostrar para você, o problema que existe por causa dessa decisão de Sara. O problema que ela conseguiu arrumar hoje para a humanidade. Por quê? O islamismo hoje tem usado de uma tática, que é a seguinte: nós vamos conquistar o mundo pela força. Mas nós vamos fazer o que? Nós vamos multiplicar os nossos descendentes no mundo inteiro e eles vão ser educados para fazer isso. Na faixa de Gaza nós temos documentários das crianças sendo educadas para odiar judeus e odiar todos aqueles que amam o Senhor e a sua palavra. Elas são educadas para matar. Então você imagina que uma criança, ela é doutrinada desde 3, 4 aninhos para poder ser violenta. De onde vem isso? A profecia. A profecia está fazendo história hoje. No islamismo hoje, que eles dizem ser uma religião pacífica, o islamismo tem feito manifestações no mundo inteiro querendo impor a sua religião para o mundo. Haja visto o que eles estão fazendo na Europa. Isso é só gente constatação, fatos, irmãos. É só você pegar, vai nas redes sociais, você vai no YouTube da vida e você vai achar isso lá. Então tudo isso é consequência de uma decisão errada. É isso que eu quero mostrar para os irmãos, porque fica parecendo, irmãos, que as nossas decisões são só nossas. Eu estou querendo mostrar a abrangência para você de uma decisão. Uma mulher que foi escolhida para fazer história, e que fez história, mas que por causa de uma decisão arrumou um problema para a gente, que até hoje está reverberando. Então, irmãos, a decisão, ela é importantíssima, mas uma decisão errada precisa ser corrigida. Nesse caso não houve correção. Não houve correção. E profeticamente falando, nós sabemos que eles vão fazer parte de um grande exército que vai se voltar contra Israel, porque hoje eles já odeiam Israel. E o mais incrível, na minha opinião, é que eles convivem em Israel com os judeus, e os judeus ainda ajudam-nos em tudo. E eles dentro de Israel matam os judeus. Os irmãos entendem isso? Vejam o peso dessa profecia. Vejam o peso dessa situação. Hoje, Israel está em guerra porque um país veio e atacou Israel. Antes disso, porque o Hamas foi lá e atacou Israel. Aí as pessoas dizem que Israel é injusto. Mas injusto por quê? Porque foi atacado e agora quer revidar? Irmãos, essa é uma lógica diabólica, mas que o diabo está implantando isso na cabeça das pessoas, porque ele quer inverter os valores. Eles querem dizer o seguinte: não, você pode ser criminoso, você pode ir lá ferir uma pessoa, que eu estou do seu lado. Aqui no Brasil, irmãos, os direitos humanos, eles fazem o quê? Vão pegar o bandido e acoitar o bandido. E a vítima não tem assistência nenhuma. E se a vítima se levantar e matar o bandido, a vítima vai presa. O bandido morreu mesmo, mas a vítima vai presa. Veja o que o diabo está fazendo. Isso eu quero mostrar para você, porque isso é consequência do pecado. Aí você vai perceber o seguinte: quando Abraão
crê na palavra e vive a palavra, isso é imputado a ele como uma justiça, e o Senhor vai agir no meio do justo. E você acha que o Senhor não vai tomar a dor do justo? Vai. E você pode esperar que isso vai acontecer. E o pessoal que se levanta contra Israel acha que estão fazendo o papel deles. Mas o Senhor, lá em Gênesis 12, onde nós começamos essa paraxá, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma maldição de um homem é uma coisa, uma maldição vinda do céu é outra. Por isso, irmãos, eu estou falando agora para você que está me assistindo aqui no nosso canal do YouTube, amaldiçoar um judeu é a pior coisa que alguém pode fazer na vida dele, porque a punição vem dos céus e vem, como a gente diz aqui, com força. Não faça isso. Abençoe Israel, ore por Israel, mas nunca, eu vou repetir isso, nunca se levante contra um judeu ou contra uma causa que os filhos de Israel defendem, porque o Senhor toma justiça para poder julgar aqueles que fazem isso, porque é o que está escrito. Só pôr um pontinho aqui, mas essa palavra, como está se cumprindo hoje, né? Porque se você for olhar Israel, a nação, o que virou, né? Desde 1948, que veio as cinzas do Holocausto para construir o Estado de Israel, né? Hoje, como que é Israel? Estradas, tecnologia, avanço na agricultura, em tudo. Você passa para o outro lado de onde os palestinos vivem em função de odiar Israel. É só ruína, tem nada. E todo o dinheiro que chega não consegue chegar nas mãos daqueles que precisam. É túnel e mais túnel e armas, mas é dinheiro, educação, saúde. Por quê? Porque como eles amaldiçoam, eles são presos. E eles estão cercados, eles não andam. Você vê, o dinheiro chega, mas não vai na mão do pobre, né? Então, assim, a gente já vê a diferença. Passa de Israel é uma coisa, vai para os palestinos é outra. E não é que eles não ganham dinheiro, eles ganham muito dinheiro. Ganha tanto que tem todas essas armas e todos. Os túneis deles é coisa assim de mansão quase, né? Tem de tudo lá dentro. Quando mostra os túneis, é tudo. Então, assim, essa palavra hoje está se cumprindo. E sim, muito aos nossos olhos, né? Sim. E uma outra coisa, irmãos, que a Rebece, completar a palavra da Rebece: Egito, Líbano, Síria, Irã, Iraque. Tudo país pobre, que é regido à base dos ayatolás, daqueles que querem continuar o seu ódio contra Israel. O que esses países têm hoje? De tecnologia, de avanço, de colaboração para o mundo? Nada. E aí, você para falar sobre Israel. E eu nem gosto de ficar falando muito, porque fica parecendo que a gente é bairrista, né? Ah, você está puxando a sardinha para o lado de Israel. Não, mas não. Um celular que a gente tem aqui, um computador desse aqui, isso vem de Israel. Você pega, por exemplo, um pendrive, invenção de judeu. Aí você vai pegar os programas que estão hoje no nosso celular, a maioria deles é invenção de judeu. Aquele Waze, né? Foi invenção de um judeu. Então tudo isso, irmãos, conta. Aí você acha que o Senhor não está olhando para tudo isso? A opressão que está sendo trazida sobre Israel. Eu vi um vídeo de uma família em que a família falava assim: vamos voltar para casa. As crianças diziam assim: não, nós queremos ficar no bunker, porque aqui é seguro, eu não quero ir para casa. Ora, Ismael fazendo tudo isso é brincadeira, né, irmãos? Isso é brincadeira. E eu aqui não quero incitar ninguém a ter ódio de árabe nenhum, por favor. Mas eu quero que nós possamos ter a real definição do que está acontecendo, porque isso é profético.
Isso que está acontecendo é profético. Isso é um sinal de que o Senhor virá para julgar os povos que se levantam contra Israel. E eu estou falando isso porque isso é uma coisa que está dentro da profecia bíblica. E se eles amassem a Israel, porque são filhos de Abraão também, as coisas estariam dando certo para eles. Mas não, está fazendo diferente. Então, nós temos aqui nessa palavra profética, irmãos, um peso muito grande, mas um peso também que traz para a gente a oportunidade de arrependimento. Então eu estou falando para você porque hoje a gente precisa amar Israel e apoiar Israel ao máximo. E a gente precisa falar isso para outras pessoas. Ah, Rabino, mas eles não vão aceitar. Isso é problema deles, mas falar a gente tem que falar. Por quê, irmãos? Porque há uma oportunidade de arrependimento. Agora, se vai se arrepender, isso não é. Isso é um problema de cada um. Mas nós precisamos fazer isso. Hoje, as nações têm a liberdade de se arrependerem e pedirem perdão ao Senhor por aquilo que eles estão fazendo contra Israel. Mas tem um outro problema, irmãos, que é a arrogância do homem. O homem ele é tão arrogante que ele não vai querer se curvar, porque ele acha que ele tem o domínio da sua vida. Eu estava vendo um videozinho que fala sobre a efemeridade da vida. O que é efêmero? Passageiro, rápido. Pessoas na mídia, trabalhando, uma repórter trabalhando, de repente ela fala assim, e puf, cai morta. Aí o outro dando uma entrevista, cai morto. Isso tudo filmado, irmãos, mostrando o seguinte: ninguém sabe a hora, e as pessoas não estão preparadas para aquilo que virá, e o mundo vai passar por um saculejo, o Brasil vai passar por um saculejo, irmãos. O Senhor vai sacudir a nação brasileira, vai sacudir o mundo, e as pessoas não estão se preocupando com isso, cada um está fazendo o que quer da sua vida. E a paraxá de hoje fala assim, ela começa falando, levanta e vai, para onde eu vou te mostrar? Já imaginou uma pessoa sem destino? Minhas queridas irmãs, vou voltar para vocês. Imagine que seu marido chegue para você e fala assim, amor, nós vamos vender tudo que nós temos aqui, nós vamos mudar. Nós vamos para um lugar maravilhoso. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Onde é esse lugar? Ele vai falar assim, não sei. O que você vai dizer para ele? Você está com algum problema? O tico e o teco? Fala aqui para mim o que está acontecendo com você. Vai você primeiro. Só que a promessa é para os dois, né? Então tem que ir junto. É submissão. A mulher virtuosa vai junto com o marido, né? Aleluia. Irmãos, Sara tinha esse padrão de uma fé muito parecida com Abraão. Parecida, mas não igual. Porque Abraão suportou muito mais coisas pela fé do que sua mulher. Mas imagine, um homem, agora falando de nós homens, nós somos muito racionais para fazer as coisas. O Senhor falar assim, eu vou te mandar para um lugar que eu vou te guiar no caminho. Como assim, Senhor? Eu vou para onde? Pega o seu carro e sai que eu vou te guiar. Mas, Senhor, peraí, você está de brincadeira comigo? Eu vou para que lado? Os irmãos entendem o conflito? Então, esse nível de confiança no Senhor, esse nível de justiça que nós temos que ter, tal que a gente possa falar assim, eu ouço e obedeço, para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. E, irmãos, é tão interessante que o Senhor na paraxá vai falar 2 ou 3 vezes, eu vou te dar esta terra para você e para os teus descendentes para sempre. Ou seja, quem diz que a terra não é de Israel está indo contra a palavra do Eterno. Israel invadiu a terra. Invadiu o quê? Israel recebeu a terra do Senhor. E isso, irmãos, essa narrativa maligna e maldita vem
para poder convencer outras pessoas a ter ódio de Israel. O diabo, irmãos, ele sabe qual é o final dele. Ele já sabe que ele não vai conseguir nada, que ele vai ser derrotado. Ele já sabe que no final ele vai ter que se curvar, vai ter que botar a cara no chão e vai ter que dizer assim: Yeshua, tu és o Senhor para a glória do Pai. Ele vai ter que fazer isso. Não vai ter jeito, é escrito. O que ele está tentando fazer? Enganar as pessoas. Ele é o mestre do engano. Vocês lembram do Mr. M, que não sou eu? Que era o mestre do ilusionismo? Então, Satanás, Mr. S, é o mestre do ilusionismo durante toda a história. Ele conseguiu enganar, irmãos, 1/3 dos seres celestiais. Ele conseguiu convencer eles de que o Criador podia ser vencido por eles. Olha que tonto! Ele tem que ser muito desviolado, viu? Vamos falar aqui uma coisa só entre nós aqui, mas ninguém ouvir. Ô, cambada de anjo desviolado essa, hein? E pensar que eles poderiam vencer o Senhor. E o que o senhor falou assim? Miguel, coloca tudo num saco e joga lá no terceiro céu, ali do lado do Gan Eden tem o inferno. Pega a chave, entra e joga tudo lá. Você acha que o Senhor ia fazer alguma coisa? Mandou o braço dele e falou: Miguel, pode ir lá. E eles ainda acharam que podem vencer o Senhor. Satanás, quando Yeshua estava em carne, foi até ele e achou que podia vencer o Senhor. Entenda isso, irmãos. Ele é tão derrotado que ele não vai mostrar a cara dele. Ele vai tentar enganar a humanidade até o final, como ele tentou fazer aqui com Sara. Ele criou uma situação para Sara poder fazer aquilo e o resultado ser esse. Entenda isso, irmãos. Por que o chato do seu rabino fala tanto para você obedecer? Para não dar espaço para as trevas poderem criar situações para tirar o seu foco da verdade. A verdade, ela precisa ficar diante de nós o tempo todo, para a gente não vacilar, irmãos. Veja bem, lá no capítulo 17 de Gênesis, verso 5 diz assim: e não chamarás o teu nome Abrão, mas Abraão ou Abraham, porque por pai de multidão de nações eu te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre ti e mim, e a tua semente depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para ser por ti por Elohim, e a tua semente depois de ti. Isaac tinha nascido aqui já, né? Irmãos, imagina um homem como esse, recebeu uma palavra direta do Criador, falando isso. Não tem filho. O filho da promessa não nasceu. Eu não sei se você percebeu, ele está dizendo assim: te farei multiplicar, frutificar grandíssimo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Você pega todos os reis de Israel, filhos de Abraão. Olha a promessa cumprida aqui. Outra coisa, ele disse assim: esse pacto que eu estou fazendo com você, ele é eterno. Não adianta falar que Israel não tem direito, não adianta dizer que o islamismo é maior, que essas, não adianta. Aqui tem um pacto eterno. Eles inclusive mudaram a Torá. O islamismo fez uma coisa tão interessante, irmãos, que eles nasceram 500 anos depois da morte de Yeshua. A Brit Hadashah já existia há muito tempo. Aí surgiu o Alcorão. Aí eles pegaram um pouco da Torá, um pouco da Brit Hadashah e fizeram uma salada de frutas lá. Só que eles mudaram, dizendo que o pacto que o Senhor tem é com Ismael. Onde é que está escrito isso?
Adulteraram o texto da palavra para poder corroborar, confirmar a verdade deles. E para dizer assim, olha, vocês acreditem em mim. Engraçado, né? A pessoa ter que mudar para poder ter credibilidade. Adulterar um texto para poder ter credibilidade. Por isso, preste atenção a uma promessa para Israel. A promessa engloba a minha vida e a sua. Não abra mão da promessa que o Senhor tem para você. O que o Senhor disse que Ele faria, Ele fará. Rabino, o arrebatamento está para acontecer? Sim. Sim. Mas você tem dúvida que o Senhor vai fazer? Alguém tem dúvida? Não. Então é só esperar, né? Sem as mulheres ficarem ansiosas. Só pôr um ponto aqui um pouquinho. Na realidade, a gente só está aqui por causa de Abraão, né? Tudo bem, tem a Yeshua, mas, como Shaul disse, né? Um homem resolveu que ia crer, né? E contra a esperança, contra tudo. Inclusive, ele teve que romper laços familiares, né? Porque o pai ainda estava vivo, pela idade dele aqui, e Abraão é chamado pelo Eterno para sair e romper, corta o cordão umbilical, que agora eu quero te mostrar coisas novas. É um novo tempo para você e sua casa. Então, assim, a importância desse homem de aceitar esse chamado. É isso, o Senhor, Ele nos chama também, né? E Ele nos chama e a gente não faz ideia do tamanho do que vai ser. Porque Abraão não sabia o tamanho da coisa que ia ser. Ele não fazia ideia de que hoje Israel ia ser essa nação, essa potência. Ele não viu os reis, né? Ele não viu nada disso. Mas ele tinha uma promessa em cima dele. A gente aceitar esse chamado e romper coisas na nossa vida que é necessário romper. Porque Abraão teve que romper, único naquela época, né? Monoteísta, o único que servia a um Deus só, porque todos tinham imagem e ele não. Eu falo assim, cara, é maluco? Cadê o Deus dele? Todo mundo tem um lugarzinho para adorar, para servir. Esse cara fala que o Deus dele está no céu. É malucão, né? Porque para aquela época ele era maluco mesmo, né? Porque imagina, para nós é uma facilidade de falar que Deus existe. Mas e para eles que viviam na idolatria? Era muito difícil para Abraão, né? E ele romper tudo isso para fazer a vontade do Eterno, que é muito difícil. Às vezes a pessoa não quer romper com a família, não quer romper com o trabalho, com as coisas que ela está ligada ali, com o sistema. A gente vê isso muito, né? Não quer romper com o sistema. E a gente poder aceitar esse chamado, né? E ficar atento para saber o que o Senhor quer da minha vida, porque hoje a gente pode ser participante de algo, porque vai vir a grande tribulação. Quem sabe nós vamos fazer algo para aqueles que ficarem. É verdade. Quem sabe eles vão precisar do que a gente tem hoje e está fazendo hoje para poder fortalecer e continuar na grande tribulação, mantendo a sua emuná. É verdade, né? E isso que você está falando, Rebeca, é tão profundo que Abraão tinha um conhecimento tão grande do Senhor que o livro de Hebreus diz assim, Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamento e da qual o artífice e o construtor é Elohim. Você ouviu isso? Você ouviu isso aqui? Então quer dizer que Abraão sabia que a Hadashah e Jerusalém já existia naquela época? Ela vai aparecer no livro de Apocalipse, mas ele já sabia. Agora os meninos, lembra da aula escatologia? Olha aqui o que tem então na Torá, o conhecimento da Nova Jerusalém por Abraão. Irmãos, esse homem tinha que crer. Ele sabia com quem ele estava lidando. Nós vamos estudar ainda, quando nós vamos falar sobre a Akedah, que é o momento em que Abraão leva o filho para poder sacrificar.
Mas ele sabia que se chegasse a matar Isaac, ele ia ressuscitar. É isso. Está faltando para a gente. Essa confiança, essa emuná que vai virar bitarron. Bitarron é a fé da fé. É da gente acreditar de uma tal forma que, se eu falar assim, faça tal coisa, você prontamente obedece. Porque vai gerar resultados. Isso que é preciso a gente entender. O Senhor usa coisas físicas para gerar resultados espirituais. Abraão sabia disso. Abraão tinha uma caminhada com o Senhor tão grande que, segundo o Midrash, ele tinha a tenda dele, ele deixava as portas da tenda abertas, ele ficava olhando. Se alguém passava, ele chamava a pessoa para poder falar assim: ó, lava os seus pés aqui, come uma coisinha aqui, vou fazer aqui um lanchinho para você. E ele aproveitava e pregava para aquela pessoa aquilo que a Rebessem falou sobre o Deus único. Ele não perdia uma oportunidade. E o Senhor honrou a vida desse homem. Já que você prega para tanta gente, eu vou trazer então uma multidão que vai vir de você. Uma mulher estéril, irmãos. Uma mulher que já tinha entrado na menopausa. Uma mulher que teve que ser, sabe, reconstruída por dentro. Eu imagino, irmãos, quando o Senhor foi visitar eles, o Senhor liberou aquela palavra. Eu aqui, na minha parca ignorância, fico imaginando que quando eles saíram, Sara deve ter sentido uns negócios estranhos, deve ter falado assim: ai, eu senti uns negócios tão estranhos, amor. Que eles não estavam falando, eu estava sentindo uns negócios assim em mim, estranho. E os dias foram passando e a mulher foi, né? E a mulher foi ficando, né? Amor, amor, amor. Aleluia! Oh! Abraão deve ter falado assim: bendito esse momento da visita, Senhor, obrigado. Vem mais aqui em casa, papai. Irmãos, eu estou falando de uma pessoa que já não tinha mais nada, irmãos. E de repente o Senhor restaura aquela mulher de dentro para fora. Vamos falar um pouco, irmãos, fala só uma coisa: hormônio. Aquela mulher deve ter recebido uma injeção de hormônio do Espírito Santo na hora. Deve ser completamente restaurada. E ela vai gerar um filho. Só 90 anos. Uma criança ainda. Como que pode? É isso que eu queria que a gente pudesse entender. A dimensão desse milagre, desse andar deles com o Senhor. Porque quando essa mulher engravidou, a vida dela mudou. Imagine o que essa mulher começou a pensar. A gente deve ter chegado perto de Abraão e falado assim: amor, o que está acontecendo? E ele deve ter falado assim: aquele que prometeu está cumprindo. Por isso, irmãos, por favor, creia na promessa, creia naquilo que o Senhor está fazendo, porque a palavra está aqui, irmãos. Ela confiou também, ela passou a confiar no Senhor. E quando o Senhor fala com Abraão, a Torá diz que ele riu. Primeiro foi ele que riu, né? E depois, quando o Senhor vai visitar a casa de Abraão, e Sara ouve, a Torá diz que Sara riu. E aí o Senhor falou assim: então tá certo, o nome do menino vai ser Isaac, ele rirá. Dizem que quem ri por último ri melhor. E aí eu vejo o Senhor, o Senhor devia estar assim lá na eternidade rindo, falando assim: vocês não sabem de nada, inocente, mas eu estou atuando na vida de vocês para cumprir a minha promessa. É isso, irmãos, é esse mover do Espírito do Eterno que nós precisamos na nossa vida.
é essa unção toda que a gente precisa que esteja sobre nós, sabe? E porque o Senhor, Ele deu nessa paraxá essa promessa, e o Senhor falou assim: olha, eu tenho um acordo contigo, eu fiz um acordo contigo, e a minha parte do acordo é que eu vou te dar um filho. Cumpre a tua e deixa eu fazer o meu papel. Vou ler para vocês aqui. Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e concederá Sara na idade de 90 anos. Aí o Senhor fala assim, verso 19: na verdade, Sara, tua mulher, Sara, te dará um filho, e chamará o seu nome Itzac, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Irmãos, eu começo a pegar essas palavras da Torá e a pensar no seguinte: ele riu. O Senhor falou assim: peraí, você está esquecendo com quem está conversando? Eu não sou menino, não sou moleque. Eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. A palavra diz que o Eterno não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu, acabou. É isso, irmãos. A emuná de Abraão foi tão grande, mas nesse momento aqui ele falou: eu estou com 100 anos, Senhor, como assim? A idade é só um número. Quando o Senhor quer fazer uma coisa, Ele vai lá e faz assim, e arranca, e fala assim: eu vou fazer de novo. Precisa, eu vou fazer de novo. Fala no microfone. Ele deu óleo ao cego, né? E outra coisa, é para nós que o tempo existe. Para o Eterno não, né? Para Eliezer, o Lázaro, aquele homem podia estar um ano ali dentro daquela cova ali, que não tinha problema para Yeshua. Claro que só tinha 3 dias, né? Mas se tivesse um ano também, para Yeshua não tinha problema nenhum ele ressuscitar ele da mesma forma, se tivesse só osso, como Ezequiel, né, 37, né? Ali tudo bem que é figurado, mas o Senhor é capaz de fazer, né? O pé com a perna ali, com o osso da perna, e juntar tudo, né? Não ia ter problema nenhum. Deixa eu colocar uma coisinha aqui, Rabino, só rapidinho. Esse aqui é da minha cabeça, tá? Na realidade, quem fez uma aliança de sangue com o Eterno foi Abraão, com a circuncisão, concorda? Sim. Houve um pequeno derramamento de sangue ali, através da circuncisão, né? Mas até então o Eterno, com sangue, ele não havia feito aliança nenhuma com sangue, né? Até então é só Abraão que está fazendo o sacrifício e tal. Mas com Yeshua, agora é o Eterno fazendo através de Yeshua, né? Porque até então é só ele que está fazendo, é só o homem que está fazendo ali, né? E o Eterno não, o Eterno está falando, dando promessas, mas a aliança de sangue até então não. E ali Yeshua, ele completa toda a aliança, desde Abraão, que é a circuncisão e os animais, até Yeshua, né? Então, mas é por isso que a Brit Hadashah não se chama Novo Testamento, mas se chama restauração da aliança. É só por isso. Porque ele não vai fazer uma nova, ele vai restaurar uma que já tinha. Por exemplo, a nossa esposa vai envelhecer. Todas as mulheres aqui vão passar por esse processo.
Porque a mulher envelheceu, a gente joga fora e pega uma nova? Alô? Não. Mas o que você faz? Você faz uma restauração da aliança. Os irmãos entenderam isso? Será que o Eterno trocou o povo de Israel por outro povo? Não. A promessa é com Abraão, que dá origem ao povo judeu. Então, o Senhor tem uma aliança com o povo judeu. Lógico que o brasileiro gosta de dar um jeitinho, mas aí não tem jeitinho brasileiro, né? Aí não tem jeitinho brasileiro, aí não tem como. Mas a aliança, ela foi restaurada através de Yeshua. Então essa aliança, quando ela é restaurada, ela traz uma dimensão diferenciada para a nossa vida. E é por isso que a gente precisa se preocupar hoje, é justamente com esse nosso relacionamento com o Senhor. É a gente poder compreender que a nossa dimensão de fé tem que ser grande, de confiança no Senhor, para a gente poder ser declarado justo. Quando o Rabino Shaul fala sobre isso, em Romanos, lá no capítulo 4, ele vem justamente acrescentando para nós essa dimensão, dizendo o seguinte: olha, esse homem, ele teve um relacionamento com o Senhor que foi absurdo. Então, eu e você temos que fazer a mesma coisa. Ah, Rabino, mas Abraão era um homem diferenciado. É? Em quê? Ele tinha alguma coisa que nós não temos? Não, irmãos. Uma coisa que ele fez, irmãos, ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que o Criador, como está escrito aqui, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe a promessa que ele fez para mim e para você? Ele chama essa promessa à existência. Para nós não é, para ele já é. Ele chama a existência. E o que eu e você precisamos? Parar e falar assim, que a promessa então me alcance. Porque para a gente, irmãos, nós estamos limitados a muitas coisas. Ele diz aqui o qual, com esperança, que eu creio contra a esperança. Tem coisa, irmãos, que a gente olha, se tem promessas que foram feitas para mim, para a Rebeca, assim, 30 e lá vai bolinha de anos. Que quando a gente se lembra das promessas, a gente fala assim: Senhor, será que vai rolar? É muita coisa, Senhor. Então nós temos que crer contra a esperança. Nós precisamos acreditar que o Senhor vai fazer isso. E essa emuná, essa confiança precisa estar sempre diante de nós. Não dá para a gente acreditar hoje, amanhã não mais. Não dá. A gente precisa continuar acreditando. Porque o Senhor já fez coisas fantásticas na nossa vida. Então eu não posso deixar de acreditar que Ele vai fazer. Eu não posso deixar de confiar nele, irmãos. É isso que aconteceu com Abraão. Veja bem. Imagina, a pessoa está com o corpo todo amortecido, que foi o caso dele, de Sara. Um homem de 100 anos. Tem gente aqui que tem 50, 60 anos ou até menos e já está assim: ai, Senhor, eu estou caindo pelas tabelas. Ai, me ajuda, papai. Não, que horror, gente. Por isso tem hora que a gente ora e fala assim: Senhor, nos dá unção do boi selvagem, para ficar forte. Esse negócio de ficar fraco aí não dá não. Entendeu? Pedir ao Senhor para nos dar força como um leão, como um boi selvagem mesmo. Para a gente parar de ficar reclamando que, ai, porque eu estou assim, eu estou assado.
Misericórdia, irmãos. Então, a nossa vida não é resultado só daquilo que nós comemos, é resultado daquilo que nós falamos acerca de nós mesmos. No final aqui da ministração que eu fiz para os meninos, eu falei para eles assim: continue estudando, faz uma pós-graduação, faz isso, faz aquilo, faz curso, não pare de estudar. Por quê? Porque nós temos que ser os melhores. Amém. Você ouviu nada? Eu vou tentar repetir. Alô, NAP chamando terra. Nós somos os melhores. Aleluia. Isso. E as mulheres podem responder também, serve para vocês. Entendeu? Porque o Senhor nos chamou para isso. E eu e você temos que ter consciência desse negócio. Não adianta a gente achar assim: ah, eu sou uma porcaria estragada, eu não valho nada. Ah, tá amarrado. Que isso? Isso é coisa satânica, é o diabo que está querendo colocar no nosso coração que nós não valemos nada. E nós somos preciosos diante do Senhor. Então, se você parar para pensar em Abraão, o quanto o Senhor investiu na vida desse homem para que nós chegássemos até aqui. O quanto o Senhor teve que falar com ele, falar assim: meu filho, não desiste, eu dependo de você, eu já dei a promessa para você, vai meu filho, vai porque eu estou aqui, vai. Quantas vezes a gente já ouviu isso do Senhor? Vai porque eu estou aqui com você, vai. Eu estou aqui, eu vou fazer cumprir. Dá um passo, faz o que você precisa fazer. Ah, isso eu estou com medo, porque é capaz de não dar, não vai faltar. Eu tinha essa mania. Às vezes o Senhor falava com a gente para a gente dar alguma coisa, né, Rebeca? E na maioria das vezes era dinheiro. Eu ficava preocupado, falava: será que vai faltar? Teve um dia que o Espírito Santo falou para mim assim: será que você sabe com quem você está falando? Ele ficou bravo comigo. Eu falei alguma vez com você? Eu falei: não, senhor. Então faça o que eu estou te mandando. Eu falei: tá bom, senhor, tudo bem. Tem hora que a gente precisa tomar uma paulada assim do Espírito Santo para ver se a gente acorda. Entendeu? Existem coisas que a gente precisa falar. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei aqui, ministrei sobre a vida de alguém e eu falava assim: senhor, não brinca comigo não, senhor. Você entregar uma palavra do Senhor para alguém não é fácil, irmãos. Porém, quando o Espírito Santo manda, você tem que abrir a boca e falar. É necessário fazer isso, irmãos, para que a palavra se cumpra na vida das pessoas. Lembrando quando a gente ia nas igrejas e o Senhor falava: fala com o fulano que você vai ganhar um carro. E a gente andando a pé de ônibus. E o Senhor falava: fala que vai ganhar uma casa. E a gente morando de aluguel. Mas o Senhor não era para nós naquela época, era para a pessoa, né? E mesmo assim você tem que abrir a boca, porque a palavra é para a pessoa, não era para nós. Hoje a gente tem nosso carro, tem nossa casa, porque é o tempo do eterno, né? Mas imagina se a gente falasse assim: ah, Senhor, eu não vou falar, porque nem eu tenho carro, como é que eu vou falar? Eu não tenho casa, como é que eu vou, profetizar? Mas o Senhor também quer ver a nossa emuná, até quanto que a gente pode ajudar o outro, abençoar, para que retorne para nós, né? É verdade. E aí, irmãos, eu já estou finalizando a paraxá aqui, daqui a uns minutos eu vou terminar. Eu queria falar uma coisa para você. Algumas vezes, as pessoas, elas julgam o outro pela aparência. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma certa vez alguém perguntou para um rabino, ele estava dando um curso sobre finanças, ele falando sobre a tradição rabínica e as finanças. Quando ele terminou de falar, uma pessoa chegou para ele e falou assim: rabino, o senhor tem tal coisa? Ele falou: não. Tem tal coisa? Ele falou: não. Mas o senhor não é um homem rico? Ele falou: não. Mas rabino, como que o senhor fala de riqueza, não sendo rico? Ele falou assim: meu jovem, deixa eu explicar uma coisa. O Eterno me deu a capacidade de ensinar e de liberar a palavra para que as pessoas sejam ricas. Mas Ele me chamou
para que eu ficasse nessa condição, mas eu tenho enriquecido muitas pessoas. Você entendeu isso? Nós não fomos, tem gente que não foi chamada para ser rica, mas para ministrar e enriquecer outros. Se você entender o seu chamado, você vai deslanchar nele. Não significa que a pessoa tem que passar dificuldade? Não, mas significa que ele não vai ser rico como as outras pessoas são. Porque uma pessoa que é rica, ela tem que cuidar da sua riqueza. E quem é chamado para cuidar da palavra, não tem tempo de ficar perdendo tempo com negócio. Irmãos, eu fui vendedor. Muito tempo eu fui vendedor. Eu amava essa área de vendas. Quando o Senhor falou assim, larga tudo e vem para a minha obra, eu falei, mas que obra? Eu não tenho igreja, não tenho nada. Que obra? Eu fui empresário, irmãos. Tinha uma empresa de informática, eu quebrei. Meu sócio levou tudo. E sabe o que aconteceu? De lá para cá, quem sustenta a minha vida é o Senhor. E aí, eu te pergunto, você acha que Ele alguma vez falhou comigo? Faltou alguma coisa na nossa vida, Rebeca? Nós passamos por muito aperto, mas nunca faltou nada. Nós morávamos em Belo Horizonte, num apartamento, que inclusive nós perdemos o apartamento também, nessa época, né? Para a gente poder vir para São Paulo. E lá no apartamento aconteceu uma coisa interessante, porque eu não tinha emprego, a Rebeca não tinha emprego, o Senhor sempre cuidava da gente, e nós nunca deixamos de pagar o condomínio. E tinha gente que tinha 2 empregos e não pagava o condomínio, e às vezes a gente ficava sem água e sem luz, no corredor, né, nas áreas comuns, porque a pessoa não tinha pago o condomínio. Mas nós nunca deixamos de pagar. E nós tivemos o testemunho do síndico que virou e falou assim, nossa, eu estou espantado com a vida de vocês, como que Deus cuida de vocês mesmo, né? Porque fulano e ciclano aqui, 2 trabalhos, não conseguem pagar condomínio e vocês nunca atrasaram o condomínio. Testemunho, irmãos, testemunho. E hoje, se a gente chegou até aqui onde nós estamos, é porque o Senhor tem trazido a gente. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. Aleluia. E eu não deixo de falar sobre isso. Todo dia eu oro e falo, Senhor, estou vendo um negócio aqui, estou vendo um negócio ali, Senhor, todos os dias, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente tem que alimentar a nossa fé. Você precisa crer, você precisa falar assim, Senhor, estou vendo diante de mim isso aqui. Eu vou falar uma coisa para você, agora digo eu, não o Senhor, minha opinião. Quando o Senhor falou com Abraão, o que você acha que Abraão fazia? Ele olhava para Sara e falava assim, estou vendo ela de barriguinha, estou vendo ela grávida andando por aqui. E aí depois ele passou a ver ela como? Dando a luz. E depois ele passou a ver o filho. Isso foi imputado a ele por justiça. O homem justo vive dentro deste padrão de crer, de confiar e de falar assim, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que essa pessoa com quem eu ando é fiel. Amém significa, é um acróstico em hebraico que significa El Melech Ne'eman, Deus meu rei é fiel. É fiel para quê? Para cumprir tudo aquilo que ele me prometeu. Por isso eu não tenho que ter medo, irmãos, eu tenho que ter segurança, confiar e falar assim, Senhor, pode fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir o Espírito Santo. Levanta e vai. O apóstolo estava contando aqui a experiência dele. O Senhor falou assim, volta lá na Sorocaba. Ele falou, tá bom, senhor, vou voltar. Voltou. Mesmo não querendo, né? Ficou meio assim, mas voltou. Né? E agora o Senhor vai restituir a vida dele. E vai abençoar a vida dele. Por quê? Porque ouviu e obedeceu.
Quando nós fazemos o Shema aqui, quais são as primeiras palavras que nós dizemos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel. Mas a palavra ouvir significa obedecer. Obedece, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para obedecer, que foi o que Abraham fez. Ele olhava para a situação e falava assim: vai acontecer. Por que você acha que ele, quando saiu para poder lutar contra os reis, para poder resgatar o sobrinho dele Ló, você acha que ele saiu e falou assim: nós vamos perder a guerra, tá? Vamos morrer todo mundo? Foi isso que ele falou? Ele deve ter olhado para o pessoal, os servos dele, disse assim: vamos lá resgatar Ló, e não vai perecer ninguém. Nós vamos lá, vamos dar uma paulada neles e vamos voltar com Ló e com toda a galera. Presta atenção, irmãos, por favor. Nós não podemos entrar em nada para perder. O nosso Pai é o Rei do Universo, e nós somos príncipes e princesas. Não dá, não tem espaço para a gente ficar vacilando. Não dá para vacilar, irmãos. Nós estamos no fim, e agora é tempo da gente afirmar os nossos pés para chegar e conquistar aquilo que precisamos terminar de conquistar, para depois receber a coroa que nos está preparada. Abraham, segundo Hebreus, sabia que tinha uma cidade, que tem uma cidade que os seus fundamentos foram criados pelo nosso querido Yeshua. Imagina que essa cidade, irmãos, é o lugar mais precioso que tem. Imagine uma cidade onde as portas dela são pedras preciosas. Imagine uma cidade onde o piso dela é ouro. Preparada para nós. O microfone é bom. Saber que é preparado para nós. E quando nós estamos aqui na terra fazendo as coisas, o Senhor está preparando para a nossa chegada, assim como Ele fez com Adão, né? Ele preparou tudo para ele, animais, plantas, sol, lua, estrela, e Ele falou: agora eu vou criar meu filho, né? Agora está tudo prontinho para ele, eu vou criar ele para ele só desfrutar do que eu fiz. É o nosso caso, né? Então vale a pena a gente servir ao Senhor com zelo, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido nem ouviu e nem subiu ao coração do homem, isso que está preparado para nós. Por isso, irmãos, vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel, vale a pena a gente abrir mão da nossa vida para ver aquilo que o Senhor quer da gente. Aleluia. Vale a pena. E a recompensa ela vai vir neste mundo e no mundo vindouro, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém aqui, não fica. E eu digo para você, vale a pena a gente fazer as coisas aqui, e a gente precisa ter essa ação, essa atitude. Então, eu quero terminar agora essa paraxá. Eu te falo mais uma vez: obedeça, seja fiel, porque o resto, irmão, vai acontecer, com certeza vai acontecer. Aquilo que você deseja, aquilo que você espera vai te alcançar. Eu vou declarar uma coisa aqui para você, inclusive você que está me assistindo também. Vai ter coisa que você não vai precisar falar, você vai pensar, e o Senhor vai trazer para você. E existem soluções que você não vai precisar correr atrás delas, elas vão chegar na sua porta. O Senhor vai colocar a pessoa para bater na sua porta e falar assim: eu vim trazer isso aqui para você. Porque uma pessoa mandou eu vir aqui fazer isso. Então o Senhor vai fazer isso com você em nome de Yeshua. Mas não se esqueça, isso não é para todo mundo. Isso é para os justos. O justo viverá pela sua confiança. Isso não é para todos. Isso é para aqueles que ousam ouvir e obedecer. Tenha ousadia em nome de Yeshua.
você que me ouviu até agora, quero deixar um convite para estar conosco na próxima Parashá e assistir mais um momento empolgante da ministração da Torá. Te vejo na próxima semana. Shalom, 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 toda rabá.